O Isekai moderno é uma das coisas que menos me agradam. Histórias genéricas, narrativas horríveis, personagens rasos. É uma força comercial que só serve para afundar mais ainda quem busca esse tipo de escapismo. E tudo isso foi popularizado por Mushoku Tensei. A morte por caminhão em isekais ou ser um perdedor na vida real não eram ideias geniais do isekai que você gosta. Essa light novel foi a responsável por poluir completamente o ecossistema otaku, infestando nossas vidas com atrocidades que não devem ser mencionadas. Recentemente um anime estreou, e por razões de estudos acadêmicos, decidi assistir para entender de onde tudo que eu odeio nasceu. E como eu esperava, era um lixo. Pera, é bom? Não pode ser. Mas, Hoje, vamos nos aprofundar em alguns aspectos desse anime e conversar sobre o que ele faz de diferente das outras milhares de cópias que vieram depois. Eu sou o narrador, e nessa história eu vou te contar sobre Mushoku Tensei, o culpado pelos isekais ruins. Antes de você, guerreiro do Twitter, vir reclamar comigo, eu sei que Mushoku Tensei tem vários problemas. Seu protagonista é uma pessoa terrível. Existem diversas cenas que, sinceramente, até eu achei desnecessárias. E olha que eu não ligo pra eti e coisas do tipo. Os clichês clássicos estão lá. Loli, peitão, tsunderes, tudo que você imaginar. E o anime teve ainda muito mais bom senso do que a light novel e o mangá. Então, temos coisas muito mais absurdas nessas outras mídias. Se você não suporta nada disso, passa reto, porque sinceramente, eu também acho que isso atrapalha as partes boas que a história tem a oferecer. E é pra isso que eu tô aqui hoje. Que tal irmos a fundo nesses assuntos que são regurgitados por aí em redes sociais, mas que ninguém discute de verdade? Primeiramente, vamos falar do protagonista. E esse vídeo vai ter spoilers leves dos 6 primeiros episódios. Epa, narrador do futuro aqui. Então, como eu falei, esse vídeo foi gravado antes do episódio 8, que infelizmente teve uma cena nada sutil. Vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Ele é uma pessoa traumatizada, que sofreu bullying, se tornou um hikikomori, não tem pretensões na vida e tudo mais. É o seu clichê de protagonista isekai genérico. Só que logo você percebe que ele não é só uma vítima das crueldades do mundo. Rudy, como eu vou chamar ele aqui, já que o nome real não foi revelado, também era uma péssima pessoa. Naufragado no conforto da sua vida no quarto, com comida e videogame garantidos, ele mostra seu caráter completamente repugnante logo no primeiro episódio. Ele não vai ao enterro dos pais, ficando em casa e vendo material adulto. Isso já fala muito do que precisamos saber sobre ele. Apesar de ter sido vítima de coisas terríveis na vida, ele também é igualmente culpado de perder qualquer pingo de dignidade que tinha. E isso é demonstrado no decorrer do anime, com sua completa falta de noção e respeito com mulheres, vivendo o sonho do otaku pervertido de pegar calcinhas e tal. Em todos os sentidos, ele é uma péssima pessoa, ainda mais quando pensamos que ele é um homem de 40 anos no corpo de uma criança. Mas isso é motivo para uma história não existir? Claro, talvez seja um personagem que te impeça de assistir o anime, e como falei antes, ótimo, não assista, diga que é ruim e convença outras pessoas a não assistirem. Você está 100% certo. Porém, durante toda a história da humanidade, tivemos obras focadas em personagens moralmente desprezíveis, que nem sempre eram punidos por seus atos, ou se redimiam no final. A literatura é vasta, complexa e polêmica. Ela não faz você gostar só de pessoas boas, mas também te faz empatizar com monstros. Por mais que você discorde fortemente das opiniões de um personagem ou rejeite os seus atos cruéis, muitas vezes você continua acompanhando. É normal que esses protagonistas possuam um arco de personagem negativo, que eu expliquei no meu vídeo do Thorfinn de Vinland Saga, servindo como um aviso do que pode acontecer caso escolhêssemos o caminho errado na vida.
E também é igualmente comum que eles possuam um arco de personagem positivo, que é o caso de Mushoku Tensei. Durante a história, vemos um grande arco de redenção de uma péssima pessoa que está tentando melhorar. Mas não se engane, teremos muitos erros e tropeços na jornada. Como temos poucos episódios, não dá para entrar muito nesse aspecto, mas tem uma coisinha que é diferente da maioria dos outros isekais, que é o fato do Rude lembrar da sua vida passada, e os seus traumas atrapalharem no seu desenvolvimento nesse novo mundo. Por mais que intelectualmente e fisicamente ele consiga ter uma melhora, psicologicamente ele continua com dificuldades. E espero que esse seja o caso até o final. Mesmo que seja possível superar um trauma ou outro, o caminho para se tornar uma pessoa decente, depois de ter caído tanto que ele caiu, precisa ser demorado, porque precisamos sentir a verdade nas suas ações. Felizmente, a direção do anime está tornando toda a experiência audiovisual em algo incrível, tendo ótimas sacadas de cena, efeitos sonoros, ambientações e ritmo. Isso facilita acompanhar a jornada do Rude, visto que temos outros pontos de interesse além do protagonista, tanto pela qualidade do anime, quanto pela presença de outros personagens e situações interessantes. Fico feliz em como eles melhoraram os pontos ruins da light novel, tornando a obra muito mais real e palpável do que só um soft hentai, como quase foi o original. E acho que esse é outro ponto importante de se tratar. A maioria dessas light novels que vemos foram publicadas em uma espécie de Wattpad japonês, onde boa parte do conteúdo era atiçado. Lá, autores amadores escreviam sobre coisas mais calientes, criando um mundo ideal para qualquer um que não gosta da sua vida atual. Eu já falei sobre o boom de isekais no meu vídeo sobre a popularidade de Solo Leveling. Vou deixar ele no card e na descrição. Assiste lá depois. Enfim, pelo meio que eles foram publicados e pelo que o público leitor esperava, não era de se espantar que tivéssemos muitos momentos explícitos na história. E é exatamente aqui que está a oportunidade de uma adaptação. No anime, temos menos do que atrapalha e mais do que melhora a obra. Talvez você esteja se perguntando, mas se esse foi o isekai que popularizou os clichês, então o que ele pode ter de bom? Mais clichês? Antes de descobrir a resposta, dá like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana lanço vídeos de análises técnicas de animes, mangás e jogos. E também dá uma olhada no meu canal secundário, lá eu comento sobre várias outras coisas. Bem, de fato Mushoku Tensei foi responsável pela popularização de diversos clichês. Essa obra ficou em primeiro lugar do site durante anos, e até hoje continua em quinto, mesmo muito tempo depois de sua finalização. Então tinha que ter algo de bom, não é? E o anime mostrou que sim, para começo de conversa, o mundo tem um nível de profundidade, diferente da maioria dos isekais fast foods que você vê por aí. Também não temos pressa para conhecer esse mundo, que vai sendo introduzido devagarzinho, focando no que importa e evitando aquela exposição horrível que obras desse tipo tendem a ter. De pouco em pouco recebemos informações que não sabemos se é verdade ou não, servindo como foreshadowing para momentos de maior importância para a ambientação depois. Sinceramente, isso já me deixaria impressionado o suficiente em comparação com outros animes do tipo. Mas felizmente não termina por aí. A história se foca fortemente na infância do protagonista, mostrando sua relação com seus pais, dando uma baita importância para esse período de contextualização para ele e para nós, já que o leitor interpreta e conhece o mundo através do Rude. O destaque para sua família ajuda a criarmos empatia, vendo como eles são bons pais e boas pessoas. E é aí que temos um ótimo drama para o pai do Rude. Primeiro, conhecemos o seu lado bom, um guerreiro, protetor da vila, herói aposentado, pai carinhoso, marido respeitoso. Essas são características bem clássicas para a apresentação de um personagem de maneira positiva, gerando emoções boas do leitor ou espectador. Até que começamos a ver que ele não é um personagem unidimensional. Vemos ele sendo autoritário e errando com o Rude,
algo comum da figura paterna daquela época, e ainda presente hoje em dia de certa forma, mas muito melhor que antes. No mesmo episódio, já vemos como ele tá arrependido de como agiu, o que já é muito bom, mas a parte legal vem depois. Ao se deparar com outra situação complicada envolvendo seu filho, ao invés de gritar e ser intransigente, ele escolhe escutar o Rudy, explicando por que o que ele fez foi errado e a importância de se desculpar. E a gente tem um momento bem legal do protagonista se sentindo realmente mal pelo que ele fez. Ver as pessoas evoluindo seu caráter é uma das coisas mais bacanas que uma história pode proporcionar. E nesse momento, mesmo que você não perceba, Paul já ganhou um pouco da sua empatia, e o Rudy também. Tudo isso acontece para te surpreender em uma situação mais dramática ainda. Meses depois de sua esposa falar que está grávida, a empregada também revela estar carregando um bebê. Aí as coisas se complicam. Isso destrói a mãe do Rudy, e com razão. As coisas acabam se resolvendo, e eles permanecem sob o mesmo teto. Algo muito comum na história da humanidade até recentemente, visto as condições financeiras das famílias e como cada um conseguiria sobreviver nessa época. Mas a relação do Paul e da Zenith, como marido e mulher, continua em hiato por tempo indeterminado. Essa parte não é mencionada no anime, fica mais ou menos implícito ali, mas é um detalhe legal de se falar. Depois, acabamos descobrindo que o cara meio que sempre foi o safadão, tendo um enorme currículo com diversas mulheres, e não sendo o cara lá mais nobre do mundo. Isso torna o personagem muito mais real, ainda mais tendo tido o Rudy com 19 anos de idade. Eu mesmo lembro das besteiras que eu fiz com meus 20 e poucos anos. E apesar de não ter feito nada desse tipo, fiz outras coisas que hoje vejo como foram idiotas. Ninguém é perfeito, e muitas vezes o que torna uma história interessante é ver essas imperfeições atrapalhando a vida dos nossos protagonistas. Fiquei muito feliz em como Mushoku Tensei gastou tempo construindo relações pessoais mais reais, saindo da caricatura que muitas vezes os animes forçam em nós e que aparentemente tem cada vez mais se tornado a representação da realidade para muita gente. Nenhum erro é tolerado, nenhuma atitude pode ser tomada fora de uma linha de crenças específica. É necessário ser o recorte perfeito de um estereótipo moral e social. Apesar desse vídeo não ser sobre a cultura do cancelamento, acho que coisas assim acabam podando nossa capacidade de olhar pontos de vistas diferentes, de observar pessoas errando, aprender com os erros delas e ver uma redenção, seja na vida real ou em uma história. Comentei sobre isso por causa da polêmica da traição que tá rolando lá na China sobre o Paul. Visto que passar conhecimento e informação para gerações futuras é a função principal de qualquer narrativa, mesmo que esse não seja o objetivo do autor, elas acabam nos fazendo refletir, mesmo que inconscientemente. Então acompanhar personagens de um isekai que possuem uma índole mais cinzenta acaba sendo um refresco nesse deserto de clichês. Espero que conforme a história ande, mais dramas interessantes aconteçam, porque esse início teve muitas dicas de pontos competentes narrativamente. Tudo obviamente melhorado pelo estúdio Bind, que está fazendo uma estreia bem forte. Claro que Mushoku Tensei tem os seus problemas. A cena da Roxy, que eu sei que você sabe do que eu tô falando, foi completamente desnecessária. E mesmo sendo bem aplicados, alguns clichês não tem como se aprofundarem muito. A menina tsundere violenta, alguns designs provocativos sem motivo aparente, aquele comprimento de gatinho no episódio 6, algumas atitudes do Rudy que não tem nenhum propósito narrativo e, sinceramente, fazem você se afastar do personagem. Tem muita coisa pra lista de problemas de Mushoku Tensei. Mas, de qualquer maneira, olhar para uma obra antiga que aplicava conceitos como a Guilda dos Aventureiros, Ranking, Lordes Demônio, Lordes das Trevas, sei lá em um isekai, quando isso não era tão popular quanto hoje em dia, é um exercício antropológico para mim. Por um lado, eu já tô de saco cheio dessas características, mas por outro, observar isso sendo aplicado do jeito certo me faz lembrar porque eu sempre gostei desse tipo de coisa.
e fico triste em como tudo isso foi reduzido a apenas uma lista de características que uma obra genérica precisa ter para fazer algum sucesso e ganhar um anime meia-boca. Mushoku Tensei, eu te odeio por ter criado essa moda insuportável de isekais, mas te respeito por ter sido uma obra com várias características boas em um mar de mediocridade, e eu espero que continue assim. Narrador do futuro de volta. Então, até o momento, eu ainda conseguia levar certas coisas do anime, mas aqui eu tenho uma forte crítica da cena do Rude e da Tsundere lá no quarto. Existiam várias maneiras de dirigir aquela cena, mantendo o sentido original, só que sendo muito mais sutil. Talvez a mais óbvia fosse botar a câmera do lado de fora da janela, sem dar pra ver o que tá rolando lá dentro, enquanto somos guiados só pela conversa. Mas acho que aqui entramos na origem do material fonte, que é basicamente um hentai. O próprio autor já se desculpou sobre essas coisas e tudo mais tem um bom tempo. Infelizmente é uma situação chata, que puxa o anime bem pra baixo, tirando o foco das partes bem escritas e bem dirigidas. Enfim, tô conflitado com isso. Fala galera, recentemente muita gente veio me pedir pra falar sobre esse anime, e decidi dar uma chance. E não é que vocês recomendam isekais que não são um lixo? Assim fico até animado pra assistir ReZero. Para não perder esse possível vídeo no futuro, deixa o like para eu entender que você curte esse tema, se inscreve no canal para não dar bobeira e ativa o sininho para ver os lançamentos assim que saírem. Apoie o canal a produzir mais vídeos assinando o clube de membros. A partir de R$5 você ganha várias coisas. Também separei mangás com descontos na Amazon, só usar o meu link afiliado para me dar uma moral. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal, aos Iris Martins, Bruno Macabeus, Overhaul Engenharia de Manutenção, Pedro Henrique Matos Souza de Santana e Washington Filho, e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!